Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, Senhor, agradecidos, ó Deus, por mais um dia que Tu nos concede. Ó Senhor, muito obrigado por este dia, obrigado pelos nossos irmãos, nossos ouvintes, ajudadores e intercessores. Toma, Senhor, em cada vida o primeiro lugar. Opera, Senhor, na vida dos meus irmãos, nas nossas vidas. Abençoa as criancinhas, a juventude. Abençoa as senhoras, os senhores, os obreiros. Toma em tuas santas mãos, Pai, os idosos, os enfermos, fragilizados. Meu Senhor, guarda a tua igreja. Opera maravilhas. Nos dá, meu Senhor, a graça e o prazer, meu Senhor, de continuar fazendo o teu trabalho, andando na tua presença, ajudando o teu povo, te louvando e agradecendo, Senhor, pela ajuda que tu tem nos dado, Senhor, e também pela ajuda dos teus servos. Amado Senhor, Deus bendito e todo-poderoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. O nosso desejo é comunicar a palavra do Senhor e hoje o nosso texto é Jeremias capítulo 12. A palavra de Deus foi e é e será um refrigério na vida de cada adorador, na antiga aliança, na nova aliança e em todas as experiências da vida humana. Então nós vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos continuar servindo, lendo a sua palavra para nos firmar ainda mais. Jeremias 12, de 1 a 6 é o nosso texto. Vamos ler, orar e aprender juntos. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos ímpios e vive em paz todos os que cometem o mal aleivosamente. Plantaste-os e eles arraigam-se, avançam, dão também fruto, chegado estás à sua boca, mas longe dos seus rins. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o meu coração para contigo. Impele-os como ovelhas para o matadouro e prepara-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo pela maldade dos que habitam nela? Perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso último fim. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios, se hão deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não te fieis neles, ainda que te digam coisas boas. Louvado seja o nosso Deus. Querido Senhor, lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça, suplicamos pela igreja, guarda os nossos irmãos. Abençoa, meu Senhor, os que estão trabalhando na missão.
Abençoa, meus senhores, que estão iniciando, cheio de entusiasmo, cheio de vigor. Oh, Deus abençoa, dá graça, ajuda, fortalece, Senhor, e não deixa que nunca eles venham voltar atrás. Pai querido, guarda a tua igreja, guarda os teus servos, ajudando, manifestando o teu poder maravilhoso. Santo dos santos, Deus de Israel, Senhor da glória, ouve, Senhor, as nossas petições. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, nós temos problemas, todos nós, todas as pessoas têm problemas. Os problemas andam procurando a gente, rondando a gente. Mas existe uma classe de pessoas que tem maiores problemas. Você é um servo de Deus, é justo, é feliz, é justificado, vive na sua, do seu trabalho para a sua casa, conversa com algumas pessoas por interesse seu ou delas, e está tudo bem. Você tem uma possibilidade muito menor de ser afrontado, confrontado, atingido ou ferido em relação a mim e a outros, que a gente expõe a palavra e a palavra parece muito com sal. Quem tem ferimento com o sal não se dá. A palavra de Deus, ela apresenta as propriedades do sal. Ela arde. O sujeito tem os ferimentos da iniquidade, os ferimentos do mundo perverso, os ferimentos de uma vida desregrada. E quando você, pelo fator chamada, pela missão, pelo ofício, você confronta o sujeito, você sofre mais. Jeremias era um profeta ungido de Deus, cheio da graça, um homem muito sensível, mas era sensível mesmo, tanto que ele entra para a história como o profeta das lágrimas. Um homem sensível, um homem que sentia. Ele era sensível ao espírito e sensível ao sofrimento humano. E ele teve um momento que ele reclamou com o Senhor, porque Deus tinha ungido ele, tinha chamado ele, e não tinha dito nem a metade do sofrimento que ele ia enfrentar. Mas também faz parte da misericórdia do nosso Senhor. O nosso Deus, o Criador, ele chamou os profetas e não disse que eles iam sofrer aquilo, não. E o Senhor Jesus, da mesma maneira, da mesma natureza, chamou os apóstolos, e ainda deu algumas indicações que eles iam viver muito. Eles preocupados, ai meu Deus, o senhor, quando é que o senhor volta? Vai logo, fica todo mundo no cenáculo, nem trabalhava, nem saía, era só orando, louvando, bendizendo, vivendo em comunhão, comendo, tendo tudo em comum, comendo o que aparecia e esperando Jesus para qualquer momento. Acontece que não era essa a indicação. Jesus tinha dito para o Pedro, agora tu tá novo, tu se ajeita, tu se arruma e vai para onde quer. Mas quando tu envelhecer, vão te levar para onde você não quer. O apóstolo João, o intérprete da mensagem, disse que o Senhor Jesus estava falando que o Pedro seria levado cativo, levado preso e tal. Estava falando de suas prisões. Mas essas prisões aconteceriam quando Pedro tivesse uma idade bem velho. E nós não sabemos qual era realmente a idade de Pedro em relação a Jesus, mas por volta do ano 68, 69, por aí, Pedro era um homem velho, cansado, doente pelas experiências do trabalho, bastante ativo, portanto, muito sofrimento, e o Pedro era levado, segundo dizem, para Roma. Não se sabe que quase toda a história da Igreja Romana é contada por ela mesma, e toda seitamente.
toda seita mente, todo clero tem suas mentiras. Então, não se sabe muita coisa deles não. Mas acontece que Jesus tinha dito: Pedro, quando tu ficar velho, vão te levar para onde você não quer. E João, o intérprete, disse que Jesus estava falando que ele havia de morrer daquela natureza, ser levado, ser morto lá, não sei onde. Mas a história da crucificação de cabeça para baixo é mentira, com certeza. Então, resultado, principalmente a pedido. Não, eu quero é que vire a cruz. Isso é loucura. Agora, o Jeremias tinha sido chamado, tinha experimentado muitas provações, e aqui ele está na sua... É uma espécie de oração. E ele diz: justo serias, ó Senhor, se eu fosse discutir com o Senhor, pedindo justiça, clamando por justiça. A justiça está aí, o Senhor é quem é justo. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse num pleito contigo. Contudo falarei contigo dos teus juízos. O assunto é este, mas eu vou falar da tua maneira de julgar, tua maneira de fazer. Por que prospera o caminho dos ímpios? Isso incomoda demais. Por que que aquele justinho ali, o justinho não tem onde cair vivo, e aquele sem futuro tem tudo? Parece que não tem falta de nada. Às vezes a diferença está na origem. Um nunca teve nada porque nunca roubou, e o outro começou a roubar muito cedo, então roubaram para ele. Mas existem os que estão ricos pelo trabalho. É verdade. Mas acontece que o profeta aqui fala de impiedade. Porque prospera o caminho dos ímpios, porque a impiedade prospera. Porque o ímpio vive bem, o ímpio vive em paz. Os que cometem iniquidade, eles fazem todo tipo de desgraça e vivem em paz. Eles foram plantados e pegou, é igual, usando aqui uma linguagem, foram plantados e nem murchou a folha. A raiz desceu, se aprofundou para o lençol freático, avançou em todas as direções, está dando fruto à vontade. O fruto é abundante e eles estão enchendo o estômago. Eles estão comendo, o fruto está chegado à boca deles, mas longe do coração, não sabe o que é agradecer. Isso é o profeta falando. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me conheces, Senhor. Tu me vê. Prova o meu coração para contigo. Impele-os. O profeta vê. O profeta sabe. Ele sofria insultos, maus tratos, uma série de dificuldades pelo fato de ser um profeta de Deus, ungido de Deus. E ele faz uma imprecação aqui. Impele-os como ovelha para o matadouro e prepara-os para o dia da matança. Ele sabia, o Senhor é justo, não se deixe escarnecer. O Senhor não se deixa escarnecer. Até quando a terra lamentará, Senhor, por causa dos ímpios? Até quando secará a erva do campo por causa da maldade dos homens que habitam na terra? Os animais perecem, as aves perecem. E estes inimigos não estão preocupado com nada. Ainda dizem, ele não verá o nosso fim. Ele não vai ver o nosso fim. Não acreditava nem no juízo, nem na justiça de Deus. Aí, no versículo 5 diz, se te fadigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Isso é um adágio antigo. Se o sujeito se perturba
com alguém que anda no caminho de Deus, alguém que... Por que te fadigas correndo com homens que vão a pé? Como poderás competir com os que vão a cavalo? Se tão somente numa terra de paz está confiado, que fará na enchente do Jordão? Eram adágios deles. Se no tempo bom o sujeito é perverso, age com perversidade, imagina em tempo de guerra, em tempo de aflição, imagina na tomada da nação, na invasão da nação através de exércitos inimigos. O versículo 6 diz: porque até teus irmãos, Deus falando com o seu profeta, até teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios, eles mesmos, os próprios irmãos, eles são desleais, eles não são verdadeiros para contigo, são desleais. Vive uma vida sem lealdade, sem gratidão, sem fraternidade, sem o amor de Deus. Eles mesmos clamam contra ti em alta voz. Então não confie neles. Não confie neles. Nem que ele chegue fazendo elogios, dizendo coisas boas, dizendo coisas bonitas, te exaltando. Não se confie neles. Não te confia neles. Eles mesmos clamam contra ti em alta voz. Não confie neles, ainda que te digam coisas boas. É terrível a experiência de quem tem que conviver com pessoas que são falsas, que são erradas, que são perversas e finge amizade, finge lealdade, e nós não temos como escapar. Se não for o Senhor que esteja ao nosso lado, diga Israel. Então, se não fosse o Senhor conosco, nós não contaríamos a história. Então, aqui fica um salmo para a nossa meditação. É Jeremias, capítulo 12, mas é um salmo, veja. É um salmo. Tem a oração, tem a imprecação. Aqui é um salmo com esses adágios da época. Se te fadigas correndo com homens, ou seja, se numa maratona humana tu não consegue chegar lá, imagina no exército de cavalaria. Até teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios são desleais, eles próprios não são leais. Eles mesmos clamam após ti em alta voz. Não tenha confiança neles, não confie neles, porque não são confiáveis. Ainda que te digam coisas boas, mas o coração não corresponde à palavra bonita que você escutou. Então, meus queridos irmãos, são palavras, instruções de nosso Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos fugir estas realidades espirituais, este sonho glorioso da igreja no reino dos céus, do reino de Deus no seio da igreja. Acontecerá o enlace. Quando não nos compete estar preocupado, pelejando e buscando em coisas que não têm o fundamento.
O fundamento é que o Senhor vem, mas ninguém sabe quando. O fundamento é que a igreja vai, mas não se sabe quando a igreja vai subir. São as palavras confortadoras, consoladoras do nosso Senhor para o seu povo. Nós somos o povo de Deus, você tem esta palavra para levar. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com cavaleiros, com os que vão montados? Se tão somente numa terra de paz está confiado, o que fará quando o Jordão tiver de ribanceira a ribanceira? Na terra de paz o sujeito não faz nada. Vai esperar a enchente da provação, da dificuldade. São ensinamentos perfeitos, meus amados irmãos. São ensinamentos grandiosos da parte de Deus. Quando o Senhor Jesus ensinava nos seus dias, havia reação dos adversários, do mesmo jeito que houve nos dias dos profetas. Jeremias foi ameaçado de morte, Jeremias foi colocado num poço fundo, ainda tinha uma tampa lá. Botaram Jeremias dentro, não tinha água, ele ficou atolado até as coxas, até a cintura, ninguém sabe. E alguém chegou para interceder. Senhor rei, o Senhor homem justo, tira o profeta daquela situação. Não, é morrer lá. Então, meus irmãos, se há deslealdade, a gente sabe que da parte do Senhor vem correção, há correção. O Senhor continua corrigindo, falando, chamando, orientando. E é isto que faz a gente estar de pé. Que Deus abençoe os meus irmãos. O Senhor abençoe grandemente, dando a palavra na hora necessária, ensinando cada um de nós a falar com Deus, esperar na sua bondade, na sua misericórdia, cada dia. Oremos ao nosso Deus, a nossa intercessão pelo memorial, nomes e mais nomes de homens e mulheres que nos ajudaram no passado, que nos ajudam no presente. Muitos já foram para a glória nesses 33 anos e nós temos uma dívida de gratidão com a memória deles e com os familiares. Então vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Senhor dos exércitos celestiais, abençoa a tua igreja, guarda os teus servos, Pai, sustenta cada um com a tua mão poderosa. Guarda, meu Senhor, os meus amados irmãos, guarda, meu Senhor, os teus servos na cidade e no campo, ajuda, Senhor, guarda cada vida, os que estão começando a missão, os que estão, meu Senhor, contribuindo com o teu povo, ó Deus. Ajuda os meus irmãos, dá graça e vitória a cada um. Dá, Senhor, a graça para fazer a tua obra. Amado Pai, Deus bendito, guarda o nosso ser. Pelo teu poder, pela tua graça, manifesta, Senhor, o poder de Jesus Cristo. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.